Joana, recentemente a França disse não à extrema-direita, né? E nesse processo de mudar aí, né, o panorama que no primeiro turno tinha sido de vitória da extrema-direita, assim como nas eleições parlamentares para a UE também tinha sido nesse sentido. O Mbappé, por exemplo, né, que é jogador da seleção francesa, foi lá, se posicionou, mostrou a importância de dizer não à extrema-direita. Para você, como é que é essa questão da política e do esporte, né? A gente sabe que existem algumas regras dentro do próprio esporte sobre a manifestação dos atletas. Como é que você vê essa questão? O que é o limite? Existe um limite entre ser atleta e ser um ser político, Joana? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque eu nunca entendi muito bem essa dissociação, né, que era feita desde muito jovem, assim, eu me causava um real estranhamento, né, quando eu era perguntada tão somente, principalmente pela mídia do Sudeste, para ser sincera. Eu sempre tive essa impressão que a mídia no Nordeste, talvez por ser um estado que eu acho que é em que o ativismo político é algo mais comum, eu diria assim, sempre foi tido com normalidade. Assim, eu me lembro que acho que com 13 anos de idade eu estava falando sobre Che Guevara no Jornal do Comércio, por exemplo. Isso não foi visto com estranhamento pelos jornalistas, assim. Então essa dissociação me causava estranhamento, né? Quando eu comecei a chegar na seleção brasileira e me era dito de que eu tinha que falar tão somente sobre a minha performance, mas a minha performance ela é resultado de muitas coisas, inclusive sobre o ser político que eu e que todos nós somos, né? Então, nada mais normal do que falar sobre isso. E aí, quando eu fui entendendo que existia uma resistência, né, que uma tentativa de silenciamento, eu não quis me colocar naquele lugar ou aceitar isso de maneira nenhuma, né? Até porque eu, como uma pessoa que silenciei uma violência muito severa que eu sofri enquanto criança, quando eu rompi com isso, eu decidi que eu não ia silenciar para mais nada, né? Mas voltando para o que aconteceu na França, foi muito bonito a gente ver, né? Eu acho que se a gente for olhar nos pormenores ali, tem até uma fala dele que ele meio que tenta colocar a extrema esquerda e extrema direita no mesmo lugar, né? Não, vamos dizer não aos extremos, e tinha algumas pessoas do campo progressista criticando isso. Eu falo, cara, a gente tem que jogar o jogo, né? E o jogo agora é um jogador do tamanho de Mbappé chamando a juventude francesa para ir votar contra a extrema-direita, porque tem uma coisa, a extrema-direita ela assusta porque ela é muito organizada, né? Uhum. Eles sabem usar muito bem as redes sociais, o TikTok, aqui na Alemanha a gente percebeu isso, né? Mas olha como uma organização popular em defesa da democracia, como que traz resultado e como que atletas podem ser veículo para isso, tanto veículo para uma coisa boa como veículo para uma coisa ruim também, né? Porque historicamente a gente já viu atletas fazendo posicionamentos defendendo a extrema direita. E o que aconteceu na França foi o maior número de votantes dos últimos 40 anos. Sim. Então, isso definitivamente é algo que fica uma lição importante, né? Até para a gente equilibrar mesmo, de ver que eles são mais organizados do que tão grandiosos quanto a gente pensa, né? E você acha que esse tipo de movimento ele é mais necessário, vamos dizer assim? Até mesmo aqui, né? Como você falou, aqui sempre houve essa orientação para você, a mídia do Sudeste um pouco mais, né? Questionando isso, você podendo falar isso lá em Pernambuco, enfim. Você acha que falta isso aqui? Porque a gente vive num país muito polarizado, né? E qual é o limite também em relação àquilo que é uma defesa e o que cruza determinadas linhas também, né, de desrespeito e tudo mais? Como é que você vê isso, Joana? Eu acho que liberdade de expressão não é liberdade de agressão, e o limite, para mim, são o que está escrito na Cartilha de Direitos Humanos. Né? Ali está muito claro para a gente, isso não é algo que tem que ser discutido. Não tem o que se discutir ali. Né? Se você vai para os Estados Unidos, e eu até tive uma conversa com uma colega de trabalho que é dos Estados Unidos, eles são meio que a única sociedade que coloca o direito de livre expressão, de falar o que quiser, acima de outros direitos. Na sociedade brasileira, não. A gente não tem disso de um direito sobre o outro. Né? Então, cabe muito dessa reflexão mesmo de que se o que você está falando está agredindo a existência de uma outra pessoa, reflita ou arque com as consequências daquilo que você está falando.